Como saber se está na hora de eu abrir a minha segunda loja? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Cara, é muito comum um lojista que está performando bem, ou seja, cara, o seu ponto comercial tá vendendo bem, aquela loja tá indo bem, tá batendo meta, tá, cara, sobrando caixa, sobrando dinheiro, e aí ele pensa o seguinte: preciso abrir a minha segunda loja. E aí quem tem duas, precisa abrir a minha terceira, a minha quarta. E eu acho isso super, mega saudável, porque imagina se o Magazine Luiza não tivesse tido a vontade, o desejo de abrir duas, três, quatro lojas. Ou o Samuel Klein da Casas Bahia, ou o seu Francisco da Ortobon, se essas pessoas não tivessem, não tivessem despertado o desejo de abrir outras lojas, o que ia acontecer? Ia ficar só com uma loja e um negócio pequenininho. Agora, é muito importante ter os pés no chão e a cabeça na lua, né? Eu gosto sempre de falar isso, que é importante você sonhar muito, sonhar alto, inclusive, e começar pequeno. Sonhar grande e começar pequeno. Sonhar muito longe, mas entender que é um passo de cada vez. Para quê? Para que você não caia, para que você, tipo assim, não leve um tombo tão grande a ponto de não conseguir se levantar. Eu falo isso, cara, por experiência própria. Eu acompanhei, cara, eu não vou falar nomes aqui, mas, cara, quem me conhece vai saber, né, inclusive até de quem eu tô falando. Era um lojista da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Cara, loja de Araraquara, porra, vendendo bem pra caramba, sobrando dinheiro. Pô, o cara, sabe, tipo, pô, montou uma equipe top, vendeu bem. Aí montou um segundo ponto de venda, que seria uma loja externa, né? Montou uma outra mini loja no outro bairro, né? Mas estava aquela coisa ali meio que, pô, não era uma loja formatada com o novo CNPJ e tudo. Era um segundo ponto de venda, uma loja extra. Tava indo bem, e aí ele falou: não, agora eu vou abrir em Matão, que é uma cidade a alguns quilômetros de Araraquara. E depois, cara, eu acho que eu vou comprar uma loja que tem em Ourinhos, que era mais longe ainda. O que aconteceu? Em menos de 6 meses, cara, ele não tinha mais loja nenhuma. Ele quebrou para baixo. Sabe o que é quebrar para baixo? Quebrar para baixo é quando você quebra tão grande que você pode vender todo o teu estoque, você pode fechar a loja, que ainda assim você vai continuar devendo. Por que acontece isso? E o que você precisa saber ao tomar a decisão de abrir uma segunda loja? Normalmente, o problema ele vem de você não ter uma estrutura pronta para abrir a segunda loja. Vamos pensar o seguinte: algumas respostas que você precisa realmente... Eu não vou nem falar resposta não, perguntas que você precisa fazer para você e responder com sinceridade. O quanto a sua operação depende de você, ou seja, o quanto a sua loja depende da sua presença física ou do seu cérebro por trás para ela poder crescer. Quanto maior a dependência, quanto mais dependência a loja tem de você, né, maior vai ser o tempo de você abrir a sua segunda loja. Por quê, Wagner? Porque olha só, a sua loja está performando bem, talvez é porque você está ali no dia a dia. Você ainda não criou todos os processos para a loja rodar sozinha. Ela depende de você para finalizar as vendas, ela depende de você para fazer os pagamentos, ela depende de você, inclusive, às vezes, para vender. É você que decide a rota de entrega, é você que resolve todos os problemas, é você que passa os pedidos de compra, né, para a fábrica. E aí você abre uma segunda loja, você acredita que tudo vai rodar perfeitamente igual como roda na primeira. Mas a verdade é que você é um só. Então, se a loja depende muito de você, você deve adiar essa abertura da segunda loja e estruturar, né, os processos para que isso possa acontecer. Outro erro muito frequente que você também deve se perguntar: eu tenho uma equipe para mandar para essa segunda loja? E normalmente, cara, o dono de loja, a maioria, pelo menos que eu conheço, e não vou mentir, em muitos momentos eu também penso assim, não é tão fácil pensar diferente, ele não gosta muito de investir naquilo que não tem resultado rápido. Então, por exemplo, cara, a minha loja ela comporta ter 3 vendedores e eu quero abrir uma segunda. Então, o que seria o mundo ideal, tá? Eu trago um vendedor novo ou eu multiplico. Na minha loja eu vou precisar ter 2 vendedores. Então, eu mantenho a minha loja atual com 5 vendedores. Eu aumento o comissionamento ou eu banco um fixo para esses 2 aqui
para os 3 anteriores não ficarem, porra, enciumados, porque agora dividiu o atendimento, a comissão caiu pela metade, enfim, aquelas coisas que você sabe. Mas eu preparo a minha equipe para atender lá. Então a pergunta que você precisa se fazer é: eu tenho uma equipe já pronta para atender lá? E aí quando eu pergunto isso, alguém me fala assim: não, Wagner, pô, eu vou mandar o João, cara. Mas espera aí, o João não é o teu melhor vendedor na loja aqui? Não, mas aqui eu dou conta. Aí pega o João e manda para lá. Outra coisa, você tem a outra loja, a estrutura administrativa, ela consegue rodar sozinha? Abrir uma segunda loja só porque você achou um ponto legal, um ponto comercial bom, ou porque você está com dinheiro para abrir, só por conta disso você não deve abrir. Você deve abrir se você, além disso, você tiver se estruturado para poder abrir esse segundo ponto de venda. Se estruturado com equipe, se estruturado com capital de giro. E aí eu vejo pessoas abrindo assim: não, eu vou abrir a segunda loja porque, pô, no primeiro mês ela já vai se pagar. Você não sabe. Ah, não, porque já tem muito cliente lá falando que quando abrir vai descer para comprar o colchão. Você não sabe. Você não sabe. Olha só, você pode, cara, ler 50 livros de natação, fazer uma universidade de natação. Você só vai saber se realmente você sabe nadar na hora que você cair dentro d'água. Então, você só vai saber o resultado real da tua loja depois que você abrir. Então, primeira coisa é se estruturar com a equipe. Segunda é se estruturar financeiramente. A minha recomendação é que todas as despesas da loja você tenha em caixa, pelo menos para bancar 3 meses. Aluguel, luz, água, IPTU, a folha de pagamento da equipe de vendas, internet, frete. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com aquela loja. Se você depende dela vender... Cara, eu lembro, nossa, dá até uma dor no coração, cara. Uma loja na cidade americana, 2 meses para inaugurar, consumiu todo o dinheiro do lojista. Quando ele me ligou, ele falou assim: Wagner, pelo amor de Deus, eu preciso arrebentar de vender nessa inauguração, senão eu nem consigo fechar o mês. Ou seja, cara, quase que eu falei o nome dele aqui, aquele lojista, ele não podia estar abrindo aquela segunda loja. Ele não tinha condição financeira. E aí ele foi no oba-oba, foi na empolgação e praticamente quase quebrou, né? Eu, cara, fui pra lá, assumi a equipe, caí pra dentro, porra, tipo assim, montei um feirão em Piracicaba para poder ajudar, porque a loja não se pagava, era normal. Hoje essa loja tá lá, arrebenta, cara, um lojão de esquina com estacionamento na frente. Mas aquele ponto ele precisou ser feito. Tô falando isso aqui foi em 2012, há 9 anos atrás. Então, saiba qual é o momento de você abrir essa segunda loja. Saiba que essa segunda loja vai precisar ter um capital de giro, vai precisar ter uma equipe formada para ela poder atender. E aí sim, você, de posse disso, você abre uma segunda loja. Wagner, você me botou muito medo aqui. O que você pode falar para acalmar o meu coração e fazer com que eu venda mais, porque só na minha loja não dá para eu viver ganhando só o que está na minha loja? Cara, faz um segundo ponto de venda, um ponto de venda extra. Então, ou seja, cara, se você for ver, a imensa maioria dos shoppings tem loja fechada. Não, mas shopping é um lugar muito caro, Wagner, você tá doido, tá maluco. Vai lá na administração, fala que você tem interesse em alugar uma loja no shopping, mas que você quer testar o público. E aí você chega lá no shopping, vai fazer um contrato de 3 meses, 6 meses. Você não precisa reformar a loja, às vezes você bota um adesivo, bota os produtos lá dentro e sente isso. Um outro exemplo, você fazer um segundo ponto em, cara, estacionamento de supermercado. Pô, tem tanta coisa, cara. Estacionamento de supermercado, eu já fiz em lojas de material de construção, eu já fiz, por exemplo, segundo ponto de venda na Tenda, lá em São Paulo, já fiz na Leroy Merlin, já fiz na C&C, que é casa de construção, enfim, fiz uma lá em... Artifícios para você aumentar as suas vendas em outros pontos sem depender exclusivamente de empatar capital, abrir CNPJ novo, mobiliário, aumentar estoque, aumentar o número de equipe de venda, blá, 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 para depois testar e ver que deu ruim. Se você abre, de repente, o segundo ponto de venda, aquele segundo ponto de venda pode vir a se transformar numa loja. E, para terminar esse vídeo, que eu acho que já ficou até longo,
Quando você for abrir uma loja, um segundo ponto, atenção, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, mas olha, atenção nisso aqui. Negocia uma carência no pagamento do primeiro aluguel e negocia que os primeiros 6 meses vão ser reduzidos. Então eu vou chutar, eu tô chutando, tá? Para você entender o raciocínio. Vamos imaginar que o teu aluguel é 5 mil reais, vai ser 5 mil reais. Negocia com ele que os primeiros 6 meses você vai pagar 3 mil. Do sétimo ao 12º mês, você vai inclusive pagar 8. Mas pede para que os primeiros seja reduzido. Por quê? Para você ter fôlego no fluxo de caixa. O que arrebenta uma loja não é a margem de lucro, é a falta do fluxo de caixa. Ou seja, é quando chega o dia do pagamento da equipe, você não tem dinheiro para pagar. É quando chega o dia de pagar o aluguel, você não tem dinheiro para pagar. Beleza? Cara, se você gostou desse vídeo, coloca o seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, @Wagner678. Um beijo no seu coração, sua alegria e vamos pra